Olá, amigos e colegas de Diálogos Veterinários Japanvetes, no nosso podcast periódico. E hoje nós temos o prazer de receber um veterinário diferenciado. Ele é especialista em equinos, em dor, mas também ele conhece muito o mercado veterinário. E nós recebemos hoje Dr. Marcelo Cabreira. Por favor, o microfone é seu. Obrigado, Develei, pelo convite. Uma honra estar participando do teu podcast. Além da amizade que nós temos aí de longa data, né? Agradeço um enorme prazer estar falando com você hoje aqui nesse dia. E a pergunta que eu faço para qualquer colega: como é que você chegou à profissão de veterinário? Porque parece que ela vem do fundo do coração. Develei, essa daí eu acho que é facílimo de responder, viu? Não tenho dúvida como surgiu. Eu venho de uma família humilde, né? De uma família simples. Meus pais são espanhóis, vieram da Espanha na imigração, né? Fugindo da Segunda Guerra. E meu avô lutou na Segunda Guerra, né? Perdeu irmãos, irmãs, e o Brasil naquela época dando terra para os imigrantes. E aí a família Cabreira, então, vem para o interior de São Paulo, naquela região de São José do Rio Preto, Araraquara, né? E a família Cabreira hoje está toda naquela região. Inclusive, o ex-ministro, primo nosso, está lá, até hoje, né? E aí o meu avô ganhou um pedaço de terra e se firmou nesse pedaço de terra. Então meu pai foi criado na terra, né? E de lá vieram para São Paulo, tentaram ganhar a vida em São Paulo, mas esse amor à terra não deixou de existir. Teve uma fazenda, né? Comprou uma propriedade rural. Meu avô veio trabalhar com ele nessa propriedade rural aqui, mais próximo, na verdade, na região sudoeste do estado de São Paulo aqui. E eu cresci ali, no meio dos animais, né? E olha que coincidência, né? O veterinário que vinha dar assistência na fazenda era ninguém mais, ninguém menos que o Ronald Rios. Nossa! Né? E eu ficava apaixonado pelo trabalho do Ronald. Né? Aquilo me encantava. E meu avô tinha um dom espetacular com os animais. Então, assim, eu já tinha aquele amor, já veio dali, né? E a inspiração era o meu avô. E cada vez que eu vi o Ronald trabalhando, aquilo era encantador. E aí nasce nesse momento. E olha que interessante. Meu colega de turma é o Cassiano Rios, filho do Ronald Rios. Né? A gente estudou juntos, se formou juntos. Chega até a me arrepiar, né? Mas para você ver que quem me inspirou lá atrás, né? O filho dele estudou comigo, se formou comigo, e nós somos colegas até hoje. E a gente tem parceria juntos até hoje. Que história bonita! Mas não é só da veterinária. E como é que se evoluiu para o marketing? Isso aí foi uma história longa. Isso aí, na verdade, eu devo ao Merlin, a duas pessoas, né? Não só ao Merlin. O Merlin foi o impulsionador e o Mamuro foi a inspiração, né? Acho que o Mamuro foi um dos pioneiros, né? Como o senhor dentro da indústria, né? Os veterinários que foram atuar dentro da indústria farmacêutica no Brasil. E o Merlin, então, quando surge a Gener, quando a União Química, o grupo União Química compra a Gener, eles precisam registrar os produtos para a União Química, e naquela época o Ministério da Agricultura fazia o registro somente com dossiê. Não existia pesquisa, então montava-se dossiê e mandava para o Ministério. E aí ele faz o convite então para nós.
fazermos esse trabalho através da universidade. E a gente começa a fazer os primeiros, né? Fizemos do Carproflan, fizemos alguns, e aí ele, quando começa a lançar esses produtos, ele faz o convite para a gente fazer o treinamento técnico da equipe comercial. E aí ele gosta do nosso treinamento, e ele faz uma proposta que o salário da indústria, comparado com o salário da área acadêmica, é incomparável, né? E aí eu entro para a indústria, e aí é uma área apaixonante, é uma área que só quem está lá sabe como é prazeroso o trabalho. Na área, vamos chamar assim, privada, é muito mais fácil você realizar o que você quer fazer. Com certeza. Você não tem laços que te prendem a certas legislações ou certos tabus. Depois se formou na Unisa. Formei na Unisa. Depois se fez residência. Fiz. Eu tenho uma história até particular disso. A Unisa foi a primeira faculdade particular a ser meio período, porque a gente só tinha um NIP particular que era integral, e a Unisa então faz a primeira particular meio período, mas ela era 580 horas de carga horária. Era a mesma carga horária da Unip. Certo. Porém, a gente tinha 7 horas de aula sem janela. Era horas corridas, né? E então a gente conseguiu ter um currículo extraordinário de estágio, né? Porque a gente estagiava num outro período e eu me envolvi com a universidade, né? Então, com o professor Antônio Fernandes, o professor D'Angelino, desde o primeiro ano comecei a trabalhar na universidade, para pagar a universidade e fazendo estágio dentro da universidade. Então eu cheguei na prova de residência da USP com meu currículo com quase 2.600 horas de estágio. Enquanto que os alunos da USP tinham 340, 400 horas. E aí a professora Maria Helena Larson, ela pegou meu currículo na hora da entrevista e ela duvidou do meu currículo. Eu fui o primeiro da Unisa a fazer entrevista. Nós éramos em 8 fazendo entrevistas na prova. E ela pegou o telefone na minha frente e ligou para o professor D'Angelino questionando o meu currículo. Como que pode um aluno ter 2.400 horas de estágio? E aí ele explicou, não, ele tem e está em carteira assinada, inclusive, o estágio dele, né? E aí a gente passou na residência da Unisa, da USP, eu e mais 5 colegas, porém, quando chegou o mês de abril, nós fomos convidados a nos retirar da residência da USP, porque a nossa universidade ainda não tinha sido reconhecida pelo MEC. Então nós não tínhamos ainda o diploma no CRMV e nós não tínhamos ainda a carteira do Conselho Regional. E em decorrência disso, a Unisa então, quando sai o nosso CRMV, do nosso diploma, a Unisa montou o primeiro curso de residência veterinária do Brasil reconhecido pelo MEC. E aí nós somos a primeira turma do Brasil a ter título de residência. Que a USP até então tinha o curso de residência, mas era uma especialização, não era título de residência. Então nós somos a primeira turma a ter o título de residência do Brasil. Então você fez a escola desde o início. Desde o início. E depois se evoluiu para a medicina esportiva. Foi. E aí, como é que foi? Eu sempre gostei muito de cavalo, eu nasci praticamente em cima de um cavalo, sou apaixonado por esse animal. Gosto do gado de leite, amo gado de leite, porque meu avô foi um criador, meu pai foi um criador, e amo os bovinos, mas os cavalos sempre foram minha paixão, né? Então até estou escrevendo um livro, preciso terminá-lo, não terminei ainda, que é a história de uma égua que eu ganho do meu pai quando eu tinha 3 anos de idade e ela tinha 2 anos. E essa égua morreu com 38 anos, né? E eu tinha meus 40 anos. É uma égua manga larga marchador, registrada, JO. Então tem uma história com ela, dos meus 3 anos de vida até os 38, mais que minha irmã, né? E
E aí muita coisa me chamou a atenção, Develey, nesse período todo da medicina equina. E na universidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Roberto Foss, um grande mestre, e com o Antônio Carlos Bolino, também um excelente mestre, atuante. Os dois são atuantes até hoje, o Foz menos, o Bolino mais. E aí a gente se envolveu no esporte, né? O Bolino no hipódromo. Sim. E aí eu vou então fazer meu obrigatório com o Bolino de orientador no Jockey Clube do Paraná. Fico lá no Paraná durante 4 meses, no obrigatório. E aí quando eu saio do Paraná, me convidam para voltar a trabalhar, eventualmente fazendo os bicos para o pessoal lá do Hospital do Paraná. E me encantei pelo esporte, né? E aí eu comecei a entender as barbaridades que ocorriam no mundo do esporte por falta de conhecimento. Né? E eu falei, não, a gente precisa melhorar isso. E aí eu faço uma pós-graduação, primeiro, em medicina esportiva equina, numa universidade lá do Paraná, uma universidade particular. E aquilo me abriu os olhos, me encantou. E aí, então, eu conheço o professor Desmarais, que foi o meu orientador lá da Universidade Federal de La Plata, e ele faz o convite, então, para a gente fazer o doutorado lá em La Plata. Né? E aí eu fui fazer meu doutorado com nutrição celular, e minha especialidade foi nutrição mitocondrial. Né? Como a nutrição da célula vai prevenir as lesões musculares, as lesões tendíneas do modo geral. E foi esse doutorado que o Merlin me captou para trazer para dentro da indústria, né, para desenvolver uma linha de suplementos. E isso tem a ver com uma das empresas que eu trabalhei, que despontou e que hoje ela está no auge, bombando aí no mercado. Qual é a empresa? A Avert Saúde Animal. Ah, tá bom. Está no grupo Biolab hoje, né? Muito bem. E eu vi um vídeo com dois cavalos marchadores. Uhum. Eu me encantei de ver a marcha perfeita e o jockey, o queimou, imóvel. Eu não consigo entender por que o marchador não teve uma projeção mundial maior. Todo mundo quer quarto de milha, quer esses cavalos trotão, e o marchador é uma delícia. Eu acho que o marchador, nos últimos 15 anos, 20 anos, eu vou colocar de 15 a 20 anos, ele cresceu muito no Brasil. Ele está numa evolução constante. Eu acho que é a raça que mais cresce atualmente no Brasil, frente às demais raças. Cresce mais que quarto de milha, cresce mais que o crioulo, porque ele é um cavalo pet, né? Ele é o cavalo de passeio da família, aquele cavalo que está no quintal da família, é o cavalo que tem a comodidade no Brasil. Está faltando cabeças na associação para tornar esse cavalo mundial. É um cavalo manso, inclusive. Manso, de índole perfeita, que você pode montar por horas sem se cansar. E sem cansar o animal. É um cavalo que tem uma resistência física para isso. Né? Que beleza. Uma docilidade ímpar. Né? E existe alguma patologia especial no marchador? Existe. Né? Hoje, as provas de marcha elas estão cada vez mais exigentes para selecionar a raça. Né? Os técnicos estão cada vez mais exigentes. E então estão se encurtando mais a marcha para trazer uma comodidade um pouco maior. E esse encurtamento da marcha, uma marcha mais acelerada e mais curta, está trazendo mais lesão, né? Principalmente as lesões tendíneas e osteoarticulares. Né? Então isso está sendo mais comum. Mas com treinamento adequado e com preparo adequado, a gente consegue prevenir esse tipo de lesões também. Você conhece a doutora Solange, certamente. Sim, com certeza. Ela tem, mas ela foi para o cavalo de corrida. Ela
Ela não ficou com um cavalo marchador? Não, hoje o foco da doutora Solange mais é cavalo de salto, inclusive. É, salto, salto. Porque é uma pena, né, o que o hipódromo está passando no Brasil hoje, né? Mas é por conta de falta de apoio mesmo, né? Porque você pega no mundo, eu tive o ano passado lá no Kentucky, no Akvin, no Congresso Mundial de Clínicos, e fui conhecer o hipódromo lá no Kentucky. A estrutura que eles fazem do hipódromo, o que eles têm de marketing em volta do hipódromo, o hotel 6 estrelas, tudo envolvendo o cavalo, para trazer o cara para dentro do mundo do cavalo, para trazer aquela aposta. Para você ter uma ideia, os caras fazem ferraduras usadas, os caras fazem artesanato para vender na loja do jockey, né? Olha o tanto de coisa que os caras... Nesse ponto, americano é fantástico com o marketing, né? E os hipódromos nos Estados Unidos estão bombando, né? Na Argentina estão bombando, no Uruguai também, no Paraguai também. Aqui no Brasil a gente não consegue evoluir, a gente fica travado, a gente não vai, mas é por falta de incentivo mesmo, né? Eu acho que isso é uma pena. Eu vejo essa estrutura que a gente tem aqui do lado, inclusive, e que poderia estar sendo muito bem utilizada e está subutilizada, né? Eu acho que a equidiocultura é um pouco elitizada aqui. E aí o pessoal não quer entrar nesses assuntos de marketing. Eu acho que as pessoas também precisam reciclar um pouco as ideias, né? Eu acho que cada associação tem a sua particularidade e o pessoal se fecha muito e não abre a mentalidade. Sim. Por que o quarto de milha invadiu o Brasil e virou uma potência no Brasil, né? E hoje as outras raças estão começando a crescer? Porque o quarto de milha, se você tem um cavalo que tem meio sangue quarto de milha ou tem 7/8 sangue quarto de milha, a associação vai lá e te dá o registro. Ela quer você de sócio. Ela quer você pagando lá. Né? O que você vai fazer com aquele cavalo, a associação não quer saber. Ela não está se importando. Ela quer você de sócio pagando ela. E ela vai fomentar os esportes para aquilo. Né? Então, ela traz aquele marketing para isso. Então, o cavalo tem multifunções. E criou-se vários esportes para se adequar àqueles diversos cavalos. Eu tenho um cavalo quarto de milha pequenininho, troncudinho, baixinho, forte, e tem um cavalo quarto de milha que parece um PSI, grande, musculoso, alto, mais esguio, né? Diversas genéticas. Então, quem decide isso é o criador, não é a associação. Deixou isso livre dentro da associação. As demais associações, o PSI, o árabe, o crioulo, o manga larga, não, definiu um padrão, engessou aquele negócio e só pode ser o puro. Se não for puro, não serve. E aí engessa, começa a engessar, e aí quer vender o cavalo conforme aquele padrão. E aí acaba dificultando. Então, nesse ponto, o americano tem uma visão fantástica de comércio. Desculpe a minha ignorância, mas a marcha é hereditária ou pode ser adquirida? Ela é genética, ela é hereditária, mas a gente consegue melhorar ou adaptar alguns andares conforme o ferrajamento e conforme o treinamento. Isso é possível sim. Mas eu não vou pegar um cavalo que trota e colocar ele marchador. Né? Eu vou forçar um andamento, que eu posso até forçar por algum momento, mas aquele animal ele vai voltar ao passo natural dele. Né? Certo. E na Argentina, quem foi o Merlin que te indicou o professor da faculdade de La Plata? Não, lá foi na minha pós-graduação que eu fiz no Paraná, de Medicina Esportiva Equina, esse professor veio dar uma aula na pós. Ah, sim. E eu não sei se você conheceu um professor do Paraná chamado Ivan de Conto. Você ouviu falar? Ivan de Conto? É. Amigão meu! E o professor Ivan de Conto que me apresentou o professor Desmaraz, né? E aí eu acabei, pela facilidade do espanhol,
né, de família espanhola. Acabei me aproximando dele, ia buscar ele no aeroporto, trazê-lo nas aulas, conversando, e acabou saindo a conversa que eu ia fazer na Universidade Federal do Paraná, minha pós. E aí o Ivan não tinha essa experiência toda, né? Falou, por que você não vai fazer com o Desmarais? Porque a estrutura da Universidade da Plata é fantástica, né? E aí ele me fez o convite, eu fui. Aceitei e fui fazer lá. Então, eu fiz o doutorado de sanduíche, né? Parte teórica eu desenvolvi toda na Federal do Paraná e toda a parte prática eu fiz em La Plata. Ah, muito bem. E como é que surgiu a Equicare? A Equicare surgiu de um problema do cavalo da minha filha, né? Um funcionário pegou o cavalo para comprar droga na cidade, o cavalo era mais manso que tinha, voltou drogado e passou com o cavalo no mataburro, quebrou os 2 membros posteriores do cavalo e jogou o cavalo no fundo da fazenda, quebrado, para morrer, né? Um outro funcionário viu, achou o cavalo, nos avisou, e aí começou a luta para tentar fazer esse cavalo sobreviver. Minha menina tinha 3 anos e 4 anos. E a gente não queria sacrificar esse cavalo de jeito nenhum, né? Então ele vem para a USP, passou 6 meses aqui na USP. Os melhores profissionais de equinos, todos do Brasil, foram tentar ajudar a mexer nesse cavalo. O professor Luiz Cláudio, o professor Wilson, o professor André Zoppa, a professora Denise Fantoni, o professor De anestesia Massoni nos ajudou, o professor Joaquim de cirurgia também, todos, a professora Armen. Eu conversei com todos que a gente poderia imaginar, todos. Inclusive tentamos até terapias alternativas, homeopatia, apelamos para tudo que foi possível nesse cavalo. E ele não respondia. Só cada vez que a minha menina ia na baia e ele ficava em pé e minha menina abraçava ele, ninguém tinha coragem de sacrificar o cavalo. E eu já estava querendo sacrificar o cavalo estava com escaras, pesando 190 quilos, pele e osso, né? Chegou na USP pesando 400, né? Saiu de lá pesando 190. Aí o professor Luiz Cláudio falou, olha, Marcelo, não tem mais o que fazer. Se vocês querem deixar aqui, vocês deixam. Está aqui o Júlio, que é o contratado, meus residentes, está à disposição de vocês. E se quiserem levar para algum lugar, fiquem à vontade, né? Se quiserem fazer eutanásia também, né? Tá à vontade. E aí então a gente, minha esposa falou, vamos ligar pro Anderson lá nos Estados Unidos. O Anderson era chefe da disciplina na Washington State University de anestesiologia, terapia intensiva. E a gente explicando o caso para ele, falou, não, vamos usar uma bomba de infusão intraarticular. E a gente não conhecia isso no Brasil. Até achava que era um negócio muito caro, que era um negócio inviável. Ele manda para nós pelo correio. Para nossa surpresa, era uma bomba elastométrica, descartável. Ele faz uma videochamada com a gente, ele ensina a gente a colocar, que o segredo disso é só um catéter, que é um catéter de pressão. Então, quando a cápsula distende, faz uma pressão, abre a borrachinha, drena o que está dentro. Aí diminui a pressão, a borracha fecha, volta a encher com antibiótico. O antibiótico fica ali por 24 horas, encheu, joga para fora de novo. É um mecanismo mecânico simples, mais nada. E ele indicou usar o imipenem, que era um carbapenêmico que não se usava na veterinária até então. E a ampola era remédio que tinha acabado de ser lançado para humano, custava R$1.000 a ampola, e usamos 6 ampolas nesse cavalo. Mas com 24 horas de bomba de infusão, esse cavalo não deitou mais, ficou bom. Saiu da USP com mais 30 dias, ficou 1 ano sobre fisioterapia com a doutora Lully. E foi para a fazenda, ficou mais 1 ano solto. E esse cavalo está vivo ainda hoje, está com 26 anos. Já fez 4 viagens a cavalo para Aparecida, quer dizer, rodou aí 400 quilômetros montado, sem dor, sem claudicação, sem sequela nenhuma. Lógico, nesse período todo de tratamento, tomou medicação para dor crônica, recebeu todo o suporte que ele precisava para ter isso. E aí isso despertou o interesse em entender mais sobre medicina intensiva. E aí o Anderson fez um convite para conhecer essa terapia lá. E aí eu vou para lá para conhecer a terapia intensiva em equinos, como era feito. E aí eu vi que no Brasil a gente nunca fez nada
parecido e nem perto ou próximo do que era a medicina intensiva em equinos, né? E aí eu fui ver a grande diferença da nossa medicina equina do Brasil com a medicina equina praticada lá fora. Eu já tinha visto uma diferença grande na Argentina, porque os hipódromos na Argentina têm diversas modalidades equestres, não é só corrida, é hipódromo, não é jockey club, né? Então você tem corrida de charrete, você tem a corrida do animal montado, você tem o salto. Os cavalos não moram no hipódromo, moram ao redor e vão ali usar a estrutura para treinamento. E a farmácia deles é uma farmácia que, assim, encantadora, né? Eles têm medicamento para tudo e a gente não tem nada aqui, né? Então a gente vê eles tratarem coisas que a gente não está habituado a tratar aqui na medicina argentina. Aquilo já me chamou a atenção lá atrás. E aí quando eu vou para os Estados Unidos e vejo na rotina clínica da UTI um veterinário aferir a pressão arterial do cavalo diariamente, eu nunca tinha visto isso no Brasil. Nunca. O cavalo a gente afere pressão arterial só no centro cirúrgico. A hora que acaba a cirurgia, ninguém mais afere pressão arterial. E aí ele me fala assim, o Anderson, mas Marcelo, quais são os 4 sinais vitais? Eu falei, frequência cardíaca, respiratória, temperatura e pressão arterial. E cavalo não tem pressão arterial? Eu falei, tem. E por que você não afere? O que impede você de aferir? A técnica. Ele falou, aqui a técnica. Me mostrou a técnica. E agora? O que te impede de aferir? E aí eu trouxe esse conceito para o Brasil. E montei a primeira UTI. Minha esposa já tinha uma UTI veterinária PET. A gente tem essa UTI até hoje, que é o Allcare, né, em Moema. Foi a primeira UTI. Foi a segunda UTI. A primeira foi o VET Suporte, da doutora Alessandra, que não está mais aqui no Brasil. E o Allcare foi a segunda, mas hoje é a maior UTI de São Paulo, né, o Allcare. E aí eu abri o Equicare. Abri o Equicare com 2 sócios. Trouxemos esses protocolos para cá sobre terapia intensiva. E aí eu vim trazer não só o protocolo da pressão arterial, que isso é o básico, né, que hoje faz parte do dia a dia, não só graças ao Equicare, tem muitos colegas fazendo isso hoje, mas a gente veio trazer outras novidades, né, que é a gasometria, que é a avaliação da sepse, né, o veterinário de campo ainda, a gente tem muito tabu ainda, muito, né? Eu estou num grupo aí de clínicos de equino e a gente tem várias discussões que a gente faz no WhatsApp, né, nesse grupo. E ainda tem colegas ainda que prescrevem 4 anti-inflamatórios para o mesmo animal no dia. Né? Isso são coisas que a gente fazia lá atrás, no passado. Eu fazia, eu confesso que eu fazia antes de aprender e de estudar, antes de estar na indústria. A indústria me obrigou a estudar muito, a aprender muito sobre fármaco. Eu acho que o veterinário no Brasil ele não conhece a farmacologia como deveria conhecer. Né? Eu acho que isso, se as universidades investissem um pouquinho mais em farmacologia, a gente teria excelentes profissionais no Brasil. Né? E a gente fez um grande diferencial lá dentro, né? Principalmente no quadro de sepse e nesse atendimento. O que a gente viu lá, que foi um grande diferencial, divisor de águas? Todo cavalo que operava de cólica no Brasil, a consequência da cirurgia de cólica era laminite. O nosso índice de laminite no hospital em 5 anos de funcionamento foi 0. 0. Nós não tivemos nenhum caso nesses 5 anos, por conta da avaliação da pressão arterial. O que a gente percebeu? Os cavalos saíam da cirurgia com monitoração da pressão arterial. A hora que acaba, a maioria dos hospitais tira o aparelho de monitoração de pressão e não afere mais. Lá, quando a gente aferia a pressão de hora em hora, o que a gente via? Os animais faziam hipotensão por até 72 horas pós-cirurgia. E aí que fazia laminite. Uma lesão por hipotensão vascular. Esses cavalos ficavam dependentes de vasoativo por 72 horas. A gente não conseguia tirar esses animais do vasoativo. Levava 48, 72 horas para a gente conseguir desmamar o animal e tirar ele de uma dobutamina, de uma norepinefrina e assim por diante. E isso fazia toda a diferença, não só na laminite, como para voltar à motilidade intestinal. Como que você quer voltar à motilidade intestinal se não está hipotenso?
Pois é. Não vai voltar, né? E aí a gente conseguiu fazer um negócio fantástico também, que foi um grande diferencial na terapia intensiva. E hoje a gente já tem outros hospitais fazendo, né? O Equivet é um hospital aqui em São Paulo, em Dayatuba, que está fazendo o mesmo protocolo que a gente estava fazendo lá. Os nossos cavalos operavam e saíam com 10 dias do hospital. Só ficava 10 dias internado. Enquanto você leva um cavalo no hospital tradicional e o cavalo fica 30 dias internado no pós-cirúrgico de cólica. Então, olha o custo que a gente trazia para o proprietário em tempo de internação. É uma medicina um pouco mais cara? É, mas em compensação a recuperação do animal e o tempo que você devolve o animal para casa é muito menor. Muito menor, muito menor. Me diz uma coisa, no meu curso de equinos, acredito, foi bom, eu tive bons professores, o Matera, o Fernando Pereira Lima no Jockey Club, mas a gente dizia que o cavalo, ele não fica em pé, se ele fica doente, não fica em pé e aí morre. Como é que esse seu cavalo que tinha fratura dupla, ele ficava em pé ou como é que vocês faziam? Ele só levantava para urinar, defecar e se alimentar. Só. O resto ele se mantinha deitado. Acho que foi isso que acabou salvando ele. Senão ele ia ter tido uma laminite, com certeza, e não teria sobrevivido. Mas o cavalo, a gente mudou muito esse conceito dele. Hoje o cavalo, o bovino realmente não pode ficar deitado, né? O bovino, se ele ficar deitado mais que 24 horas, ele faz lesão do nervo obturador da coxa e já era, né? O cavalo não tem esse problema. O único problema de ele ficar deitado em decúbito é a congestão pulmonar, né? Então tem que ter o cuidado na enfermagem de estar virando esse animal pelo menos a cada 6 horas, né? Se ele ficar em external, não há problema algum. Agora, se ele ficar em decúbito lateral, tem que ter o cuidado de estar manobrando esse animal de 6 em 6 horas para evitar isso. Mas eles ficam super bem. Eu já tive pacientes aí de ficar mais de 30, 40 dias deitado, né? Esse cavalo foi um cavalo que ele ainda ficava em external, né? Ele não ficava 100% em decúbito lateral, né? Mas eu já tive cavalo de ficar mais de 30 dias em decúbito lateral total. E no vídeo que você publicou e que eu vi, você faz você faz 2 considerações. A primeira que precisa olhar, precisa ouvir o que o cavalo te fala. Ele te diz o que ele tem. Sim. E segundo, você traça umas linhas no corpo. O que é isso? Então, hoje o cavalo atleta, a gente, dependendo da modalidade esportiva desse animal, a gente já sabe quais são os tipos de lesões mais propícias para aquela modalidade esportiva. Então, algumas lesionam mais ligamentos, outras lesionam mais tendões e assim por diante. Então, se a gente está trabalhando sobre prevenção, eu já vou sempre que acaba uma atividade esportiva em cima daquelas estruturas para analisar aquelas estruturas. Na primeira sensibilidade, eu já estou fazendo um tratamento preventivo, seja com gelo, que é o mais barato e é o mais preventivo, vamos dizer assim, né, a crioterapia, ou com alguma medicação mais leve, um anti-inflamatório mais fraco, que seja um COX-2 que não vai causar gastrite, não vai causar uma lesão renal, né? Ou até mesmo um analgésico simples, para relaxar aquela musculatura, uma dipirona, por exemplo, né? Que é muito pouco usada na medicina de grandes animais. E eu sou apaixonado por dipirona. Sou uma pessoa que eu uso muito a dipirona, né? O que a gente faz naquele exame traçando o dedo, a gente notar as sensibilidades dos grupos musculares. Nós, quando vamos jogar uma bola e a gente não está bem preparado, ou a gente treinou demais na academia, a gente sai com os grupos musculares doloridos, né? E se aquilo está dolorido, eu não posso sair no dia seguinte
e treinar novamente, que eu vou lesionar. Né? O animal vai poupar aquele grupo, porque está sentindo, e ele vai esforçar outro grupo. E se ele esforçar o outro grupo, vai vir uma lesão naquele outro lugar. Né? Então é ali que a gente age. Tá doendo? Eu não preciso, às vezes, entrar com anti-inflamatório. Eu vou usar um analgésico, faz uma dipirona. Vamos fazer uma ducha, vai fazer uma caminhada, vamos fazer uma massagem. Né? Como a gente faz? Toma um Dorflex, né? Toma um mil relaxante, e a gente acorda bem, no dia seguinte a gente está disposto. É a mesma medicina, não muda. Né? Eu acho que realmente a medicina esportiva é muito similar. Sim. Porque o músculo é mais ou menos semelhante ao mesmo. Simplesmente tem funções diferentes. E como é que você fala que você tem que ouvir o cavalo? O cavalo ele nos mostra essas coisas, né? Então ele muda a passada, ele dá uma encurtada na passada, ele na hora de fazer uma flexão para uma curva ou fazer para uma outra ou afastar, ele demonstra que aquele movimento ele não está confortável. O rabo do animal é o que mais demonstra que ele não está confortável. O animal começa a rabejar no movimento, ele está sentindo dor, ele está desconfortável. E tem proprietários ainda da época antiga, né, que matam o rabo do cavalo. Vai lá, faz um álcool 70 ou faz um neurolítico para o animal não rabejar. Né? Mas é dor, ele está demonstrando dor. Né? Tem éguas que em cavalo machos é difícil a gente notar isso, mas égua é mais fácil, que chegam a urinar na pista de dor. E aí tem gente que fala, não, ela é brava, ela está urinando de braveza. Não é braveza, é dor. A gente entra com a medicação correta e resolve o problema. E a gente tem muita medicação boa hoje, Velei. A gente tem muita coisa moderna, a gente tem muita ferramenta. Sim. E o veterinário não quer utilizar, porque trabalhos publicados a gente tem de monte. Eu acho que falta utilizar. Eu estou com um cavalo agora, que o proprietário até ontem estava me dando esse testemunho. Né? Eu falei para ele que eu vou gravar um vídeo com ele. Ele falou, Marcelo, eu tinha que deixar esse cavalo passar fome para eu poder trabalhar o cavalo. Porque o cavalo me dava muito trabalho. O cavalo tinha um gase assim, monstruoso e eu não conseguia treinar o cavalo. Eu falei, não, dá esses 2 comprimidinhos para ele na ração e volta a ração dele que você vai conseguir trabalhar o cavalo. Falei, o cavalo é outro, eu faço o que eu quero com o cavalo agora. É medicação, é conhecer a farmacologia, é conhecer como que age as coisas. Na parte de nutrição, você foi... Você trabalhou com whey protein. Com whey protein. Eu fui quem introduziu o whey protein para equinos no Brasil. Foi eu que lancei a primeira whey protein na medicina veterinária, na verdade. Não foi nem para cavalo, foi na medicina veterinária. Conta isso para nós. Eu sou um apaixonado pelo whey protein. Eu sou uma pessoa que eu acho que todos nós deveríamos tomar whey protein todos os dias da nossa vida, porque é uma molécula que traz muito benefício. Muito, muito, muito mesmo. É uma molécula... Eu costumo dizer, quando alguma palestra de treinamento, né, que é o segredo de Deus na vida dos mamíferos, né, o whey protein. É uma molécula fantástica, que é um dipeptídeo, né, de altíssima absorção. A albumina, né, que seria a proteína com padrão 100% de absorção, a whey proteína consegue ser 300 vezes maior biodisponível do que a albumina, em biodisponibilidade. Né? Ela independe de qualquer enzima para ser absorvida. Então a biodisponibilidade da whey protein ela é praticamente imediata. Por isso que o pessoal da academia toma do meio do treino para o fim. Se você deixar para tomar no fim, você vai perder o pico de absorção dela. Né? Então ela tem diversas funções e diversas aplicabilidades. A gente pode utilizar ela desde o uso na performance, como uso clínico, que é o que eu mais sou apaixonado, que é o uso clínico da whey protein, que a gente usa ela muito pouco. Né? E as frações delas, a gente tem as frações que são as lacto-alfa-albumina, que é a albumina do soro bovino,
as imunoglobulinas, que é nada mais é o que está no o colostro, nada mais é que um leite rico em whey protein. Nada mais que isso, né? Então a gente tem as imunoglobulinas e a gente tem a alfa-lactoperidases, que são os antimicrobianos naturais que estão no leite escondido no leite, né? Para prevenir, para guardar os recém-nascidos, do modo geral, né? Então é o segredo de Deus. Então a whey protein ela vem para te trazer diversos benefícios. Hoje, se a gente pegar as alimentações interais de hospitais, a base delas são whey protein, das enterais, né? E a gente traz isso então para a medicina veterinária. A gente foi estudar bastante isso, porque a gente tem 3 fontes de alimento que nos sustentam: as proteínas, as gorduras e os carboidratos, né? Todos esses 3 alimentos têm que chegar na mitocôndria, que aí vem do meu doutorado. Então, toda mitocôndria celular, todas elas, é um cilindro de carro. Então, o nosso cilindro de carro é triflex. Funciona com proteína, funciona com gordura e funciona com carboidrato, né? É aminoácido, glicose, o açúcar e a gordura. Só que para chegar nesse cilindro tem que atravessar uma película que é a membrana celular. E para chegar lá dentro, alguns desses alimentos dependem de outras coisas. No caso, o carboidrato depende da insulina. E a gordura depende de algumas lises para poder também chegar lá. São os fosfolipídios, né, para poder chegar lá dentro. É aquele ciclo de Krebs, né, aquele negócio. O único que chega lá dentro sem depender de nada são os aminoácidos. São canais livres. Por isso que o estresse faz a gente perder peso. O câncer, que são doenças metabólicas severas, faz o paciente perder peso. Doenças como HIV, entre outras, faz o paciente perder peso. Porque consome toda a massa muscular. E isso no cavalo a gente conhece por overtraining. O excesso de estresse, o animal perde peso. Aquele cavalo que... Doutor, meu cavalo é magro, não engorda por nada. Já fiz vermífugo, já dei ração, já fiz os dentes. Faço de tudo, ele não engorda. Ele está em overtraining. Ele está com cortisol lá em cima e ele não vai engordar. Eu preciso reverter essa cadeia. Então o que ele precisa? De proteína. Então eu tenho que dar dieta hiperproteica para esse cavalo. Ele está consumindo toda a musculatura. Entendeu? E aí que vem o lançamento da whey protein, né? Justamente para a gente tirar esses animais do overtraining e tirar esses animais do estresse. O whey protein é fantástico para quem tem diabetes, por exemplo, para evitar de perder massa muscular, evitar o catabolismo muscular. Para pacientes com câncer. Whey proteína tem na medicina veterinária, mas também tem na medicina humana. Tem, e tem muitos produtos. Hoje você pega alimentos para idosos, tem vários. E o legal é que o whey protein agora chegou no mercado, né? Porque antes ele estava só na farmácia. Hoje a gente já tem o whey protein dentro do supermercado para nós. A gente tem iogurte com whey protein. A gente já tem o whey protein diluído pronto para você levar para casa para você tomar, colocar na geladeira e tomar à noite. E 15 gramas de whey protein, ele equivale a uma refeição, a um prato de refeição, energeticamente falando, né? Então, um scoop de 100 gramas de whey protein equivale a um trato de um cavalo de 2 kg de ração comercial. Então, olha o poder que tem esse suplemento, né? E a gente usa muito pouco. Eu, quando lancei para cavalo, eu foquei ele muito no overtraining e no desmame de potros, porque potro faz uma curva de crescimento negativa no desmame. Sim. E você não recupera isso. O que ele perdeu de crescimento no desmame, ele não vai recuperar lá na frente. O cão, ele recupera. O equino não recupera. Ele faz um degrau nesse crescimento. Então, o intuito era você usar uma quantidade pequena de whey nessa fase, ainda que ele está começando a comer ração e está mamando ainda, para ele continuar crescendo, para ele não perder proteína nessa fase, né? Então, você tem uma área de consultoria muito grande, além da parte clínica. Sim. E é isso que eu acho que te mantém no mercado de produtos veterinários. Sim.
eu ainda sou um apaixonado por desenvolver produtos. Eu amo essa área e eu vou sempre, todo ano, eu e minha esposa, a gente vai para fora. A gente participa de pelo menos 2 ou 3 congressos fora do Brasil, não só Estados Unidos, mas Europa também, buscando trazer novidades e moléculas. E às vezes, muitas vezes, a gente acaba buscando coisas aqui. Então, aqui dentro, na medicina humana, e que a gente viu uma oportunidade que está represada dentro da área humana e que cabe dentro da veterinária, né? Então, a Vert mesmo, ela está lançando bastante coisa aí que está na farmácia humana que o veterinário não consegue ter acesso e que agora na veterinária ela vai ter acesso. É uma outra visão, né? Eu vejo que você, além de profissional, de professor, tem uma experiência acumulada enorme, essa parte acadêmica. Você poderia dar para os nossos ouvintes, os mais novos, que estão estudando medicina veterinária, algumas dicas. Quer dizer, aqui eu sempre digo e tem que estudar. A principal. É a principal. Você até hoje você vai lendo os livros. Mas, além de estudar, tem que se dedicar. E tem alguns segmentos que eu acho que são mais promissores para o recém-formado. Sim. Develey, eu acho que a nossa profissão ela é maravilhosa, né? Eu sou suspeito de falar, sou apaixonado pela nossa profissão, amo de paixão, tanto que a minha filha vai fazer medicina veterinária, está estudando para fazer medicina veterinária, não foi induzida pelo pai e pela mãe, ela desde pequenininha gosta dos bichos e ela quer fazer medicina veterinária, quer fazer medicina de equinos, não quer fazer com a mãe, para desgosto da mãe, ela quer fazer a do pai, mas eu falei, isso pode mudar na faculdade, né? Tem 5 anos para ela decidir. E o que eu falo para ela, não só para ela, mas eu falo para quem está fazendo estágio comigo, né? A gente tem que passar por todas as áreas da medicina veterinária. Eu passei por todas as áreas. Sim. Inspeção, animal silvestre, pequenos. Abrir a mente na faculdade. A faculdade é o momento de você abrir a mente. Eu fui estagiário na anatomia, eu fui estagiário da histologia, eu fui da parasito, eu fui de clínica de pequenos, fui clínica de grandes. Eu passei pelo menos 30 dias em cada lugar para conhecer tudo e chegar no que eu quis. Escolher aquilo que eu quis. Porque quando você faz o que você gosta com amor, você vai se dedicar, né? Você vai estudar, você vai fazer aquilo com prazer. Eu falo que eu não fui um aluno no colégio bom, eu fui um aluno muito ruim no colégio. Eu fui um aluno, minha mãe puxava a orelha, me deixava de castigo, eu tinha notas vermelhas, era um péssimo aluno, mas na faculdade eu fui um dos melhores alunos da minha turma. Porque faz o que você gosta. Porque você faz o que você gosta. E aí você quer aprender. Né? E esse é um grande diferencial. E a veterinária tem uma área promissora muito grande, que é a área de pesquisa, que as pessoas desconhecem. Né? A gente está participando, né? Minha esposa principalmente, eu menos. A medicina humana, ela tem que fazer uma parte dos estudos dela em animais, que é a fase 2 dos experimentos. Sim. E nós estamos caminhando para uma fase da indústria farmacêutica revolucionária, que são as medicações monoclonais. Vai mudar o mundo, Develey. Já está mudando. A Pfizer, né, com a Zoetis, já lançou no Brasil o Librela e o Solensia, que são os primeiros monoclonais que lançaram no Brasil, que é um estudo 2 de um produto humano, que vai ser lançado ainda para humanos nos Estados Unidos, pela Pfizer,
e a Pfizer já lançou na veterinária, que é um produto para doenças osteoarticulares Sim. degenerativas. E é impressionante como funciona. Levanta defunto. Né? Com uma aplicação, a pessoa sai andando normal, como se não tivesse dor nenhuma. Exatamente. Né? E essa terapia a gente já tem, inclusive em estudos, eu tive nos Estados Unidos no ano passado, no ACVIN, em equinos, para doença, por exemplo, da IPM, da bambeira, do gambá. A Boehringer, empresa com a qual o senhor trabalhou muitos anos, está lançando o primeiro monoclonal lá nos Estados Unidos, dose única para tratamento de IPM. Única aplicação. Nossa. A gente fica aqui aplicando 30 dias, 40 dias de um quimioterápico, causando um monte de problema em fígado, né, um monte de complicação, e com uma única injeção eu vou resolver a vida do cavalo. Então, olha para onde a medicina está caminhando e olha o tamanho desse mercado que vai crescer e o quanto de estudo vai nascer no mundo em cima das terapias monoclonais, né? Com efeitos adversos praticamente zero, né? Um produto de origem biológica, sem contraindicação. Com certeza vai vir a cura para o câncer disso daí, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, já tem algumas pesquisas demonstrando isso. Eu acho que o ACVIN desse ano, estou ansioso para assistir algumas palestras que eu já selecionei, que vão falar disso. E esse é o mercado que eu indicaria para quem está estudando, né? Porque é o futuro. E as pessoas vão pagar muito dinheiro por essas medicações, você pode ter certeza disso. Eu queria terminar perguntando para você, embora você tenha feito muita coisa, o que você acha que falta ainda para você fazer, que você ainda quer fazer, além de formar sua filha? Eu acho que o EquiCare, eu acabei fechando ele por conta de uma sociedade que não deu certo, né? E a gente pegou uma pandemia ali, que nesses 3, 4 primeiros anos de funcionamento, eu vi a pandemia em 2019, eu fiquei 2 anos trabalhando com a pandemia, mas a sociedade foi uma coisa difícil, né? A minha esposa está numa sociedade super bem, então aí 15 anos de Wellcare indo bem. E eu não dei sorte, acho que faltou ter uma comunicação, faltou, acho que, algumas coisas. E eu acho que ter um hospital que atenda com qualidade, como eu tinha, com o EquiCare atendendo com qualidade, com resultado, com preço justo e fazendo medicina de ponta, esse sonho eu quero reabri-lo. Eu já conquistei, eu já fiz, sei que dá certo, sei que é rentável, sei que é possível, mas no momento que eu estava tocando a diretoria da Sintec e o hospital sozinho. Não tinha como, ou eu fazia uma coisa, ou eu fazia outra. Né? Ou se concentra e faz. Né? E não dava. Eu estava praticamente que um CEO na Sintec, porque o Ricardo decidiu tocar a Cristália, né? O pai dele se afastou da Cristália e ele falou: Marcelo, você vai tocar isso aqui para mim. E aí eu tive que abrir mão. Falei, então fecho lá e vou tocar aqui para ele, né? E aí acabei abrindo mão de lá e vendi tudo para uma colega lá de Goiás, que abriu lá em Goiânia, um belo hospital lá em Goiânia. Mas eu penso em reabri-la. Mas aí vai ser um momento, eu e minha filha, mais para frente. Quem sabe, né? Se ela quiser, for um desejo dela, quem sabe lá na frente a gente pensa em abrir juntos. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Devilei. Fico muito feliz. A sua entrevista é extremamente apaixonante e eu acho que nos deu muitos insights. Então, aliás, essa é a função do podcast. E deixo o microfone para as suas palavras finais. Eu que agradeço, Devilei. É uma honra, um prazer participar desse podcast com uma pessoa que me ajudou muito lá no começo da minha vida na indústria. Né? Para quem não sabe, o Devilei
trabalhou na Behring, foi uma das pessoas que ajudou o mercado de equino. Poucas pessoas acho que sabem disso, os mais antigos devem saber, mas o Develey foi o responsável pela Romifidina no Brasil, Sedivete, pelo Bisolvon, pelo Estopulizin, por tantas, Buscopan, tantas outras medicações que nós tínhamos para cavalo que hoje nos faz tanta falta, né? E como eu gostaria de ter mais medicações como aquelas hoje, e eu vejo que a indústria não dá o valor para o equino como deveria, né? Por ser esse mercado pequeno e pelo mapa dificultar tanto a burocracia, né? Eu vejo as indústrias tentando, algumas tentando, mas elas não conseguem, por conta financeira mesmo, né? E é um enorme prazer estar aqui hoje com essa presença ilustre tua e esse convite que você me fez, que não podia ser recusado. Eu te agradeço com todo o coração. Obrigado, Develey. Muito obrigado.